Belezinha? Então, dito isso, vamos ao relato de hoje, que se chama A Fazenda de Café. E quem nos conta é o Fulanesto. Olá, Ana, Mateus e povo assombrado. O velho Fulanesto retirou de seu baú de recordações empoeirado mais um dos contos assombrados, entre aspas, tá? Essa história me foi contada por uma pessoa muito distinta, honesta e confiável. Se o formato de conto e o linguajar que utilizo não lhes agrada, peço desculpas. Imagina, é ótimo, muito bom ler uma história muito bem escrita, muito bem contada. Lembrando que o que ele faz é o seguinte, são relatos que foram contados a ele, são histórias que foram contadas a ele, mas ele deixa de uma forma mais bem escrita, vamos dizer assim. Parece que você está lendo um conto retirado de um livro, mas é só porque ele escreve bem, tá? e ele deixa justamente nesse formato de conto, mas a história em si é real, tá? E nomes e lugares foram trocados. Vamos ao relato sem esquecer o like, hein, pessoal? A Fazenda de Café. O chamado ciclo do café no Brasil perdurou por mais de 100 anos, mais precisamente entre os anos de 1800 e 1930. As propriedades cafeeiras pertenciam a poucos privilegiados, que recebiam títulos de nobreza, terras e outros mimos do império. Homens poderosos, austeros, verdadeiros barões do café, conduziam com mãos de ferro seus negócios e impunham autoridade nas cercanias. Ditavam as leis e controlavam a política local. Ninguém ousava desafiá-los ou questionar suas ações. Muitas fazendas prosperaram e, com o passar do tempo, histórias arrepiantes envolvendo fazendeiros, capatazes e escravos se tornaram mais comuns do que se pensa. Algumas não passavam de lendas, é verdade. Entretanto, outras lendas, entre aspas, assustadoras, se mostraram horripilantemente reais. Eis uma delas. Vamos lá. A lenda. Havia uma lenda, entre aspas, havia uma lenda envolvendo certa fazenda no interior do Brasil. E conta-se que por volta de 1880, a tal propriedade era uma das que mais produziam café na região. O seu dono, um senhor de 50 e poucos anos, teria sido um homem rude, cruel e autoritário, a quem deram o qualificativo de coronel. A casa grande, sede da propriedade, era imensa, pintada de branco, com janelas emolduradas em azul. Contava com inúmeros cômodos, todos finamente decorados ao estilo europeu. Uma torre se destacava no cume da construção. Podia ser vista de longe. Além de muito alta, suas dimensões avantajadas imprimiam um ar de distinção à casa-sede. Não havia janelas na torre. Somente um pequeno postigo existia. Postigo? Eu não sei nem o que é isso, gente. Somente um pequeno postigo existia para arejar o local. O acesso à torre somente era possível por meio de uma escada externa. Não havia qualquer outro modo de se chegar até ela. O minúsculo postigo apontava para o cafezal, que mais parecia um mar verdejante, estendendo-se até onde a vista alcançava. O coronel vivia como um rei naquele latifúndio, na companhia de sua mulher, Helena, e da única filha do casal, Augusta. Reza a lenda que Augusta era uma belíssima jovem de cabelos longos e cacheados, delicada, prendada e devotada a seus pais. Trajava-se como uma princesa, usando os mais lindos vestidos trazidos da corte e do estrangeiro. O senhor da fazenda realizava todos os desejos de Augusta, porém teria sido um pai extremamente ciumento e possessivo ao extremo, não permitindo qualquer contato de sua filha com quem quer que fosse. Dona Helena, por sua vez, amava desmedidamente a única filha do casal.
O coronel, pelo que contam, havia prometido a mão de sua filha em casamento ao primogênito de um amigo fazendeiro. A família de seu futuro genro era muito rica. O coronel pretendia não só preservar, mas expandir a fortuna da família. Entretanto, o destino, que sempre tem seus próprios desígnios, quis que Augusta se encantasse pelo cavalariço da propriedade. Cavalariço? Eu também não sei o que é cavalariço. Pelo cavalariço da propriedade. O jovem, belo e paupérrimo Joaquim. Os dois se apaixonaram perdidamente e o romance permaneceu escondido do coronel e de Dona Helena por muito tempo. Dona Helena, certa feita, teria notado que o vestido de Augusta não lhe caía tão bem como antes. Pressionando a filha, descobriu que a moça, de 15 anos, estava grávida. A senhora, preocupada com a menina e temendo a fúria do marido, engendrou... Olha, rapaz, uma palavra que eu não sei o que é. Engendrou, é assim que fala? Ou bolou um plano, juntamente com Augusta e Joaquim. Ela daria suas joias ao casal e eles fugiriam para a corte, se casariam, permanecendo escondidos e bem longe do ódio do coronel. Um ódio que certamente eclodiria assim que tomasse conhecimento da tragédia. E assim fizeram. Aproveitando uma das viagens de negócios do patrão, Joaquim arreou 2 cavalos ligeiros e os enamorados fugiram da fazenda sob o olhar triste e pesaroso de Dona Helena. Ela sabia o que a esperava. Retornando à casa grande, o coronel indagou a esposa por Augusta. A senhora, muito nervosa, contou o que ocorreu sem, contudo, indicar o paradeiro dos jovens. Tentou aplacar a ira do marido com um sem número de explicações e pedidos de clemência, mas foi em vão. O barão do café, irado por sua filha ter trazido a desgraça para a família, sem piedade, pôs fim à vida de Helena. E imediatamente determinou aos seus 2 melhores capitães do mato que trouxessem o casal, vivo ou morto. Porém, já havia algum tempo que os amantes evadiram-se do local, tornando a caçada inútil. O tempo passou. O coronel tentou, de todas as formas, localizar sua filha. Não logrou êxito. Adoeceu de ódio e tristeza. Não cuidava de seus negócios e a fazenda de café, aos poucos, foi perdendo a pujança de outras épocas. Que besteira, né? Podia estar tudo de boa ali com os netos, tá vivendo de boa ali com a fazenda, mas não, tem que ser. Mas continuando. Tempos depois, novamente o destino inclemente alcançou o casal de jovens amantes na corte. Augusta e Joaquim haviam se casado e o menino Juliano já contava 4 anos de idade. Para a infelicidade de Augusta, a grande epidemia de febre amarela que fustigou o Rio de Janeiro do século XIX, com enorme virulência, ceifou a vida de Joaquim. Desolada, viúva, sem seu amor e provedor, sem as joias que recebera da mãe, pois todas haviam sido vendidas, Augusta considerou retornar ao lar de seus pais, certa que o tempo havia cuidado de aplacar os ânimos e curar todas as feridas. Acreditava que ela e seu filho Juliano seriam recebidos de braços abertos por todos. Para ela não havia outra solução. Assim, após 5 anos ausente, retornou Augusta, agora mulher feita, para a fazenda de café. Entretanto, a chama de rancor que habitava o coronel, com o tempo, não havia se extinguido. Ao contrário, transformou-se em uma pira incandescente. O coronel, ao ver a filha ingrata segurando o bastardo no colo, num acesso de fúria, arrancou o menino de seus braços com violência e ordenou a seus capatazes, cegamente obedientes, que selassem Augusta na torre da casa grande. Aos gritos de desespero, vendo seu filho ser levado pelo coronel para o interior da plantação de café,
A pobre mãe foi arrastada à torre, tropeçando e caindo enquanto subia a escada lateral da casa grande. Após abrirem a porta do campanário e jogarem Augusta em seu interior vazio e úmido, lacraram a entrada com tijolos e argamassa. E para que ninguém pudesse ajudá-la, destruíram a escada externa que levava à torre. A jovem mãe, espiando pelo postigo, aos prantos, observava impotente e horrorizada a imolação de seu filho pelo próprio avô. Misericórdia! Tomara que esse homem... Meu Deus! Em sua cela, sem água ou comida, dia após dia... eu assombrava fortemente esse homem. Em sua cela, sem água ou comida, dia após dia, Augusta chamava por Juliano. Seus gritos de tristeza e desesperança, aos poucos, foram enfraquecendo, espaçando, até que não mais se ouviram. Um menino esperto e curioso, filho de escravos, arteiramente subiu no telhado da casa e espiou pela janelinha da torre e viu o corpo inerte de Augusta. Assustou-se e fugiu dali, contando para todos que encontrava aos gritos. Contando para todos que encontrava aos gritos: a Sinhazinha morreu! A Sinhazinha morreu! Contam que o coronel não expressou qualquer emoção ao saber da morte da filha, deixada em seu cárcere para apodrecer. Porém, os trabalhadores, escravos e o próprio senhor da fazenda passaram a ouvir todas as noites uma voz lamuriosa vindo do alto da torre. Juliano, Juliano. Uma terrível canção de ninar, muito conhecida na época, também era ouvida. Não chora, meu menino, não chora, meu amor, que a faca que corta dá golpe sem dor. Credo. Ademais, um vulto pequeno era visto todas as noites rondando a casa, chorando e chamando por sua mãe. Dizem que o coronel enlouqueceu devido às vozes e canções da filha morta. Bem feito, eu ia fazer muito mais. Além das aparições pavorosas do neto. Isso aí, eu ia morder o pé dele de noite. Porém, nunca se arrependeu. Acabou morrendo, doente, sozinho e falido. Com a Lei Áurea de 1888, os escravos finalmente livres debandaram e nenhum empregado da fazenda falida ficou por lá. Ninguém teve coragem de subir à torre e resgatar o corpo de Augusta. Entretanto, a lenda da Sinhazinha que cantava e chamava por seu filho e do menino que procurava por sua mãe foi passada adiante pelos antigos habitantes do lugar. A fazenda de café passou de mão em mão, primeiro para os parentes do coronel e depois para investidores de todo o Brasil. Com o passar dos anos, a lenda foi perdendo força e poucos eram os que a conheciam. Ninguém sequer desconfiava que aquela torre tão bela servia de jazigo. Extraordinariamente, todos os novos proprietários da fazenda de café relatavam os lamentos de uma mulher e as aparições de um menino. Ninguém conseguia viver por muito tempo na casa sede, atormentados que eram pelo sobrenatural. Por tudo isso, a casa grande foi deixada ao abandono e outra, longe dali, foi construída para servir de sede. A assombração. Passaram-se décadas e após 120 anos, a fazenda foi adquirida por uma empresa ligada ao agronegócio. Num dia qualquer, por volta do ano de 2008, os vizinhos da antiga fazenda de café, Lucinaldo, um matuto beirando 45 anos, e seu pai, Joselino, que apesar da idade avançada era um homem extremamente forte, acordaram cedo e resolveram correr sua propriedade a cavalo quando chegaram próximo da divisa com a antiga fazenda de café, lá pelas 8 horas da manhã. Curiosos, perceberam do outro lado da cerca que os trabalhadores da fazenda ao lado estavam reunidos debaixo de uma frondosa árvore, alvoroçados e visivelmente nervosos.
Pai e filho eram conhecidos da turma de empregados com quem tinham um relacionamento amistoso. Os peões, assim que viram os vizinhos, correram ao seu encontro com uma expressão de pavor. Seu Joselino, seu Lucinaldo, que bom que vocês estão aqui, disse o mais aflito dos trabalhadores, muito ofegante. Cadê que você tá desse jeito, homem de Deus? Perguntou seu Joselino, sério, apeando do cavalo. Foi seguido pelo filho que, muito corajoso, já puxou o terçado. O que? O terçado seria o terço? Não sei. Corajoso entre aspas, né? Já tava ali meio com medo. Seu Joselino, o patrão mandou reformar a casa velha e nós tá trabalhando lá. Continuou nervoso. O pobre trabalhador contou para os vizinhos que a turma estava trabalhando na reforma da antiga casa grande. Já havia uma semana que dormiam por lá mesmo. Porém, nas madrugadas, foram aterrorizados por choros, gritos que chamavam por um tal de Juliano e uma criança de uns 4 anos que corria de um lado para o outro, do lado de fora, chorando e depois desaparecia. Mas não havia criança alguma na fazenda. Pensaram em abandonar a obra, mas temiam ser dispensados pelo patrão, que não iria acreditar nessa história fantasiosa. Por isso continuaram trabalhando, mas com muito medo. Seu Joselino conhecia a lenda da Torre da Casa Grande, que foi contada por sua avó, mas era um sujeito acostumado à lida, ao trabalho pesado e não acreditava em lendas ou superstições. Bobagem, homem! Tudo isso é coisa da imaginação dos seis, disse o senhor, gargalhando alto. Prosseguiu indagando o filho. Lembra, Lucinaldo, aquela história que tua bisa contava da sinhazinha da torre? Tudo balela, os seis estão fazendo o corpo mole, isso sim, completou o idoso. É nada, seu Joselino, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. E o peão prosseguiu contando que os trabalhadores estavam construindo uma escada de concreto pelo lado de fora da casa para dar acesso à torre, pois, segundo o patrão, não fazia sentido aquele espaço não ser utilizado. No dia anterior, a escada ficou pronta por volta das 6 da tarde e eles passaram uma camada de cimento fresco nos degraus para que, no dia seguinte, instalassem o piso e uma porta fosse aberta para a torre. Seu Joselino, prosseguiu contando o peão, hoje de manhã cedinho, quando fomos colocar o piso na escada, tinha marcas de pezinhos subindo os degraus, marca de pé de criança pequena. E não tem criança na fazenda? Gritou o rapaz. Ah, eu quero ver isso, disse Joselino cético. Pai, é melhor a gente não ir lá, vai que é verdade, ponderou Lucinaldo apavorado. Pois nós vamos agora, disse o senhor. Os trabalhadores não quiseram acompanhar a dupla. Nós não volta mais lá, eles falaram. Joselino amarrou a montaria na cerca, passou por baixo do arame preso aos moirões e se dirigiu à casa grande, seguido por Lucinaldo. Qual não foi a surpresa dos dois ao chegarem lá? Havia realmente marcas no cimento fresco dos degraus, pezinhos de uma criança que visivelmente subiu a escada até o topo, uma pegada em cada degrau. As impressões da planta do pé e dos dedinhos eram claras. Se fosse obra de um animal qualquer, eles saberiam, mas não. O pior estava por vir. Ao olharem para o alto da escada, viram uma moça de cabelos longos e cacheados, vestida tal qual uma princesa. Ela sorria e embalava seu filho no colo. Antes de desaparecer, diante dos olhos arregalados e incrédulos dos dois vizinhos fazendeiros, aquela aparição translúcida entoou uma antiga canção de ninar. Não chora, meu menino, não chora, meu amor, que a faca que corta dá golpe sem dor. A dupla correu o mais depressa que pôde, passaram desembestados pelos trabalhadores da antiga fazenda de café. Posteriormente, alguém abriu uma passagem para a torre, onde os restos de Augusta foram finalmente encontrados.
A polícia foi chamada e, depois dos procedimentos de praxe, a pobre moça recebeu um enterro cristão. O que restou da criança nunca foi achado. Nos anos seguintes, os eventos sobrenaturais daquela casa-sede não mais ocorreram. Joselino e Lucinaldo aprenderam, da forma mais assustadora possível, que certas lendas guardam mais verdades do que se imagina. Um grande abraço a todos. Filho da mãe. Ai, eu ia ficar. Eu não sei o que eu ia fazer. Depois de morta, ainda eu ia atrás do meu pai e ia castigar ele. Ai, meu Deus. Como pode uma pessoa ser tão ruim? Uma pessoa ser tão seca, assim. Eu não sei. Índice de maldade, né? Eu não consigo entender, assim, como pode ser tão ruim. Própria filha, próprio neto, não tem nada dentro. A pessoa, sabe, corpo seco? Era esse homem aí. Sei lá, depois que morreu, deve ter virado um demônio, porque, não sei, gente. Ai, coitada da moça ainda. Meu Deus, de forma cruel. Mas tudo que ela precisava era de uma escada. Quando construíram a escada, o espírito do menino conseguiu chegar até a mãe, vamos dizer assim, e o espírito não sabia chegar. Gente do céu, alguém me explica melhor isso? Mas que dó. Só que essa foi uma de tantas histórias muito parecidas com essas que pode ter acontecido nesse Brasilzão antigo aí. Imagina só, o tanto de assombração, o tanto de gente que passou por coisas absurdas nessas épocas, em fazendas que estão aí até hoje, hein? Lugares, não só fazendas, lugares antigos, e vai saber o que aconteceu. Gente do céu, que